Alô vocês, alunos e alunas do nono ano, e aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? Pronto aqui para a nossa Lesson 22, nossa 22ª aula, galera. Muito bem, e hoje nós veremos may, might e have to. May, might e have to. Adianto para vocês logo aqui de começo que may e might se tratam aí de verbos modais, certo? Aqueles verbos que você não precisa alterar na terceira pessoa, que você não precisa usar o to para separar ele do outro verbo, e todas aquelas outras regrinhas que nós fomos aprendendo aí no decorrer das nossas aulas. Muito bem, e por que nós temos que estudar may e might? Porque, na verdade, may e might, de uma tradução grosseira, de uma certa forma, significam a mesma coisa, mas eles terão momentos para ser usados, certas situações diferentes. E hoje nós abordaremos aqui em que situações nós devemos usar o may e em que situações nós deveremos usar o might, ok? Então, let's work, vamos trabalhar. Isso aí, galera. Olha só, may e might possuem praticamente o mesmo sentido, podendo indicar possibilidade ou permissão. Mais uma vez, muito parecido com o nosso can e could. Nós já estudamos lá atrás can e could. E o may e might são muito parecidos. E o may e might são muito parecidos, tá certo? Might é o passado de may, ok? Então, might é o passado, a forma no passado do verbo modal may. May indica uma grande possibilidade de que algo aconteça e é também usado para pedir permissões. Tem uma frase muito comum, quem já fez algum cursinho de inglês aí já deve ter ouvido, e até alguns professores também gostam de praticar na sala, que é aquele aluno que chega atrasado, tem que bater na porta e dizer, excuse me, may I come in? May I come in? Eu posso entrar? Veja, essa mesma frase poderia ser formulada com can, certo? Só que aí você usa o may porque o may é mais polite, mas é uma forma mais educada de pedir uma permissão. Então, excuse me, may I come in? Eu posso entrar? Então, may vai indicar permissão. Além de indicar uma possibilidade, ele também indica permissão, tá certo? Might, já o might, ele indica uma possibilidade mais remota. Ele indica uma forma mais difícil, alguma coisa mais difícil de acontecer. Em português, ele pode ser o nosso talvez. Pessoal, dificilmente vocês vão encontrar isso aqui em algum livro. Eles ficam dizendo que o might é poder, o might é poder, o might é poder, mas vocês vão entender lá na frente que tem muito mais a ver com o nosso talvez. Eu ensino para meus alunos, eu trabalho o might como talvez. Se você colocar na sua cabeça que o may é poder fazer alguma coisa, e assim, pode ser que eu vá para a escola amanhã, e o might é o meu talvez eu vá para a escola amanhã, vai ficar bem fácil de você dividir os dois e saber o momento correto de usar, certo? Se jogar no tradutor, olha o que acontece. Eu tirei um print para vocês aqui. She may order a pizza for dinner. She might order a pizza for dinner. Ela pode pedir uma pizza para o jantar. Ela pode pedir uma pizza para o jantar. Exatamente a mesma tradução. Veja, escrevi das duas formas diferentes e o tradutor me deu a mesma tradução. Por isso que, às vezes, você tem uma atividade de casa, alguma coisa, aí você usa o tradutor, quando mostra para o professor, ele faz, você usou o tradutor, não foi? E você fala, não, 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 mas nós sabemos que foi por causa disso. Que não está tendo a situação que nós esperávamos. Veja, aqui na tradução é a mesma coisa, mas em inglês eu estou expressando duas coisas diferentes. Em uma, é uma quase certeza, é uma coisa que realmente pode acontecer, já na outra é uma possibilidade aí mais remota que isso venha a acontecer, certo? When we use might or may? Quando nós usamos might ou may? Se nós vimos ali que a tradução é igual, então a gente pode usar a qualquer momento, não é isso? Não.
She may order a pizza for dinner. Isso está indicando uma coisa, uma possibilidade grande. Eu estou dizendo aqui que existe uma grande possibilidade dela pedir uma pizza para o jantar. Então, ó, ela deve pedir uma pizza para o jantar. Ela pode, de uma forma bem provável, pedir uma pizza para o jantar. Então, aqui mais uma vez, she might order a pizza for dinner. Ela talvez peça uma pizza para o jantar. Veja, e já virou aqui, ó, mudou até a forma do verbo. Ela talvez peça. Veja como já fugiu bastante aqui da certeza. Ela talvez peça uma pizza para o jantar. Então, aqui já eu estou usando uma forma bem remota, uma possibilidade bem remota que aquilo vá acontecer. E olha só como muda, viu? Ó, o verbo pedir aqui ficou peça. Ela talvez peça uma pizza para o jantar. I may need to see a dentist. I may need to see a dentist. Eu posso precisar ver um dentista. Veja, eu estou dizendo que, caramba, estou sentindo uma dorzinha aqui no dente, então é possível que eu precise ver um dentista. Eu estou dando aqui uma opção real, uma coisa que é possível que aconteça. Já embaixo, I might need to see a dentist. Ah, eu talvez precise ver um dentista. Veja, precisar já virou precise. Talvez eu precise ver um dentista, tá certo? É uma coisa bem remota. Essa é a principal diferença, pessoal. Tá bom? Você vai usar um may quando você tem uma possibilidade mais real e o might quando é uma coisa que você acredita que não, talvez não aconteça. É apenas uma possibilidade remota. E virou aqui, ó, precise. Agora vamos ver formas afirmativas, negativas e interrogativas. Minha primeira frase é I might take my father's car. Eu talvez pegue o carro do meu pai. Veja, bem difícil, né? Meu pai emprestar o carro, então eu talvez pegue o carro do meu pai. I might not take my father's car. I might not take my father's car. Eu talvez não pegue o carro do meu pai. I might not take my father's car. Eu talvez não pegue o carro do meu pai. Agora estou negando, talvez não pegue. E na interrogativa, might I take my father's car? Talvez eu pegue o carro do meu pai. Perguntando, né? Talvez eu pegue o carro do meu pai. Ok? Então, aqui, ó, para formar a forma interrogativa, coloco o might na frente. Forma negativa é só usar o not. Como ele já é modal, você não usa don't. Ok? E agora com o may. He may go to school tomorrow. He may go to school tomorrow. Ele pode ir para a escola amanhã, ou ele deve ir para a escola amanhã. Se está aqui, eu acredito que ele vai. Então, yes, he may go to school tomorrow. Alguém perguntou, ó, Joãozinho vai para a escola? Rapaz, ele deve ir. Então, ó, ele deve, não usando aqui o dever, o must de obrigação. Estou usando aqui uma possibilidade que eu acredito que é verdade. He may not go to school tomorrow. Ele não deve ir para a escola amanhã. Ele pode não ir para a escola amanhã, ok? Então, são as traduções aqui que a gente encaixa melhor para usar uma possibilidade aqui negativa. E may he go to school tomorrow? Ele pode ir para a escola amanhã. Talvez ele vá para a escola. Ele pode ir para a escola amanhã. Existe a possibilidade que ele vai. É uma possibilidade aqui, quase certeza, que você está usando um may. Não é isso? Existem grandes possibilidades dele ir. Eu acredito que tenha ficado um pouco confuso, mas eu garanto que agora eu vou explicar bem direitinho. Temos aqui, ó, um ônibus indo embora e uma mulher aqui, uma moça correndo atrás. E eu darei duas situações para vocês. Olha só, a pergunta é: Why is Suzy running? Why is Suzy running? Por que Suzy está correndo? A primeira frase diz o seguinte: She may have missed the bus. E a segunda fala, já a outra diz o seguinte: She might like to chase buses. A primeira fala, ela deve ter perdido o ônibus. Veja, é uma possibilidade.
Está correndo atrás do ônibus, talvez porque ela perdeu. Já o outro faz. Ela talvez goste de perseguir ônibus, certo? Então, os dois estão indicando uma possibilidade, mas eu uso might quando eu acho que é uma possibilidade mais remota. É mais possível que ela tenha perdido o ônibus do que ela ache legal estar correndo atrás de ônibus no meio da rua. Certo, galera? Então, esse foi o nosso aqui, as nossas diferenças aqui entre o may e o might. E para relembrar aqui, ó, may I come in? Lembra, o may também pode ser usado nessas situações. Não usa o might, ok? Apenas o may. Aí para pedir alguma coisa de uma forma mais polite, uma forma mais educada. Agora nos sobrou aqui o have to. Have to. Lembra que podemos traduzir o may e o might como dever fazer alguma coisa? Por exemplo, amanhã eu devo ir para a escola. Ok, mas quando você está falando de certeza, veja, o may e o might terão possibilidades. Aqui eu tenho certeza. Então, vou usar o have to. Usamos have to para indicar algo que tem que ser feito. Não estou falando de possibilidades, estou falando de coisas que precisam, que necessitam ser feitas. Have to work, have to study, have to go. Então, ó, ter que trabalhar, ter que estudar, ter que ir. Esse aqui é o nosso have to, indicando aqui uma coisa que deve, que tem que ser feita. I have to go home. Eu preciso ir para casa. E qual é o sentido aqui, ó? Ele tem a necessidade, certo? Não é mais uma opção ou uma possibilidade, é uma necessidade. Aqui está indicando algo que tem, que deve ser feito. I have to go home. I have to study for the test. I have to study for the test. É um bom conselho, é uma coisa que você precisa fazer. Eu preciso estudar para a prova. Então, veja, não é, eu talvez estude. Não, estou dizendo que eu preciso, eu tenho que estudar para a prova. Aqui nós temos a forma na terceira pessoa. Por quê? Porque o have na terceira pessoa, quem é a terceira pessoa? He, she, it. E o have na terceira pessoa, ele vira has. Então, ó, he has to work tomorrow. She has to get up early. It has to be done. Então, ele tem que trabalhar amanhã. Ela tem que acordar cedo. Isso tem que ser feito, certo? Na terceira pessoa vira has. É só lembrar. Já estudamos isso, a conjugação do verbo have. E aqui é a mesma coisa. Na terceira pessoa, o have vira has. Muito bem. Agora nós teremos forma afirmativa, negativa e interrogativa do have também. Olha lá. He has to go to the school tomorrow. Ele tem que ir para a escola amanhã. He doesn't have to go to school tomorrow. Ele não tem que ir para a escola amanhã. Atenção, ó, usamos doesn't porque é a terceira pessoa. E quando nós usamos doesn't, o verbo que estava sendo conjugado na terceira pessoa volta para a sua forma original. Lembra? A regra do S só é aplicada uma vez. Não tem como usar he doesn't has. É he doesn't have. Para interrogação, a mesma coisa. Does he have to go to school tomorrow? Ele deve ir para a escola amanhã? Ele tem que ir para a escola amanhã? Certo? Então, aqui nós estamos falando agora de coisas que são necessárias, da forma afirmativa, negativa e interrogativa. Mais uma vez, agora, sem estar na terceira pessoa, né? Com you, por exemplo. You have to ask permission. Você tem que pedir permissão, você deve pedir permissão. You don't have to ask permission. Você não tem que pedir permissão, você não deve pedir permissão. Do you have to ask permission? Você tem que pedir permissão, você deve pedir permissão. Então, aqui foi o nosso have. Recapitulando. May, possibilidades, quase certezas. Might, possibilidades com pouca probabilidade que aconteçam. E have to, quando são coisas que você tem que fazer. E essa foi a nossa Lesson 22, galera. Espero que tenha dado aí para entender. Fica a dica de sempre. Anota tudo, anota suas dúvidas. Assim fica mais fácil de você poder esclarecer durante a sua aula ao vivo, certo? Copiar também é uma dica muito importante. E não esqueçam de fazer suas atividades.
Thanks for watching the video. I hope to see you here at the next class and see you later.